Amém? Amém. Parábola da grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma, começaram a acusar-se, ou seja, desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo, logo que me hajas excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, logo que te hajas por recusado. E outro disse: Casei e portanto posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados, os mancos e os cegos. Disse o servo do Senhor: Feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e forças a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. O grande banquete, a ceia, em Lucas, capítulo 14, versículo 15 ao 24. Deus faz uns convites, 3 convites, para que nós participamos da ceia. Esse homem que fala aqui na ceia é Jesus. Um convite de honra, um convite de humilhação e um convite à força. Jesus conta sobre um homem que fez uma grande festa, mas que em cima da hora foi abandonado pelos seus convidados. Assim, ele refez a lista. O anfitrião foi desprezado pelos primeiros convidados. Com 3 exemplos. Jesus demonstra que os primeiros convidados fizeram pouco caso do anfitrião. Desculpas foram apresentadas por ele. O anfitrião não estava disposto a cancelar a festa. O senhor da festa nem sequer cogitou o cancelamento do evento. A comida e a bebida estavam prontas, tudo estava pronto. O anfitrião alterou a lista dos convidados. Os novos convidados não possuíam dinheiro para comprar propriedades, não era capaz de enxergar para avaliar animais e não tinha condições físicas e culturais para se casar. A nova lista foi preenchida por pessoas marginalizadas, como o pobre, o aleijado, o doente, o cego e por outros. Mas, se precavendo disso, o dono da festa mandou seu empregado convencer outras pessoas a participarem, mesmo que fossem obrigadas. O anfitrião proibiu a entrada dos primeiros convidados. Se não eram dignos, não deveriam estar na festa mesmo. Devemos atender ao convite enquanto é tempo. A festa está pronta, venham. Não importa se somos religiosos ou não, todos pecaram e careceram da glória de Deus. Os humildes herdarão o reino, e o que se humilha será exaltado. Os felizes que participarão do banquete de Deus são aqueles que renunciaram tudo que possuíram para ser discípulos dos seus de Jesus. Entregue-se a Cristo e participe desse grande banquete. Deus fez um banquete, uma grande ceia, e ali foi convidado aqueles convidados de honra. Esses convidados de honra são as pessoas que têm tudo, têm toda a sua possibilidade de riqueza, têm sua vida plena, em abundância, têm seu corpo sadio, porém essas pessoas se recusam a esse convite. Esse convite da ceia do Senhor seria a igreja. É o convite que as pessoas recebem para vir à igreja. Deus manda as pessoas convidarem essas pessoas para que venham para a igreja. E essas pessoas se recusam, porque os seus afazeres são mais importantes do que estar na presença de Cristo. Então eles se recusam, eles dão desculpa e não vêm para a igreja. Nós convidamos, nós participamos e eles não vêm. Sempre dão uma desculpa na última hora e abandona a casa do Pai. Esses convidados, Deus fica muito triste com eles. Então Deus, com o seu banquete pronto, dá o segundo convite, que é o convite da humilhação.
Esse convite da humilhação são aquelas pessoas que foram também convidados de honra lá no passado e também não aceitaram, se tornaram convidados da humilhação, que são os cegos, os doentes, os sofridos, os andarilhos, todos aqueles que perecem na vida, que perderam a oportunidade e a bênção de Deus, por recusar o convite que Deus dava, enquanto eles eram convidados de honra. Então eles se tornaram convidados da humilhação. Mas mesmo assim, a casa estava pronta, a ceia estava pronta, havia muita comida, tudo preparado com muito amor, e havia espaço dentro da casa. Deus pediu que os seus servos fossem novamente e convidassem as pessoas à força, que obrigassem eles a vir, porque o seu mandato, a sua chamada estava sendo. E mesmo assim, mesmo nós falando não, Deus dá sempre uma oportunidade e traz você nem que for a força para casa. Um certo aleijado com deficiência física entrou na igreja. Naquele momento, cheio de dor, cheio de sofrimento, levado por alguém, perguntamos a ele: mas foi sempre assim? Ele falou: não. Muitas e muitas pessoas me convidavam para vir para a igreja. Eu tinha saúde, eu tinha dinheiro, eu tinha mulheres, eu só não tinha tempo para vir à igreja. O tempo passou, a enfermidade veio, e ele recebeu o segundo chamado, o chamado da humilhação. Mesmo assim ele recusou. Ele continuou no sofrimento, a sua doença foi se agravando, e um dia ele veio à força, porque alguém trouxe ele para a igreja, empurrado por aquela cadeira da sua deficiência, uma coisa que ele poderia ter resolvido isso lá no começo, quando ele era um convidado de honra. Nós vimos muitos casos, e quando vem a força, aconteceu quando os amigos tinham um amigo com problema, deficiente, e Jesus estava em uma casa. Eles pegaram esse amigo, abriram o telhado e colocaram pelo telhado. Essas pessoas desceram ao pé de Jesus. E Jesus, mesmo naquela dificuldade, o curou e o salvou. E aquela pessoa foi a força. Ele era um convidado de honra, não recebeu o chamado, passou por um convidado de humilhação, não recebeu o seu chamado, até que veio a força. Eu me deixo acontecer muitos casos, porque nós temos toda a possibilidade de vir para Deus pelo amor, e nós preferimos vir pela dor. Nós deixamos passar as oportunidades que Deus dá para a gente, porque os nossos afazeres aqui fora nos tomam tempo e nós achamos que a glória está aqui, não está no céu. E amanhã depois, quando você não tiver mais opção, você vai ter que vir à força para o Pai. Mas Ele é amoroso, Ele vai te salvar, Ele vai te restaurar. Jesus, quando criança, se afastou de seu pai Maria e José da terra, e por alguns dias eles não localizavam esse menino. E eles procuraram em todo lugar que podiam, nos pontos policiais, nos pontos de atendimento médicos, em todos os lugares, e eles não achavam Jesus, que era criança. Mas eles esqueceram de procurar o lugar principal e se lembraram que poderia estar na igreja. E foram até a igreja. E Jesus estava lá pregando a todos a palavra do Senhor. Você procura Jesus em todos os lugares, mas procura às vezes no lugar errado. A igreja é o lugar que você vai encontrar Jesus. Aqui é o lugar que nós entregamos a nossa vida a Ele e aceitamos Ele como Salvador. Nós não precisamos chegar no estágio de ser convidado por Deus à força. Nós somos convidados de honra. E assim que vir o seu convite, aceite, para que você não precise vir depois pela humilhação ou pela dor. Deus estende a mão para todos, Ele dá um privilégio a todos. Porém, esse mundo aqui fora te consome e você se afasta da casa do Pai. Nessa noite eu queria deixar essa mensagem para vocês, que o que nós fazemos aqui na igreja é adorar. Nós viemos aqui para enaltecer e agradecer o nome do Senhor. O que importa aqui é o Senhor, não somos nós. O que importa aqui não é o que nós falamos para as pessoas, mas sim o que nós ouvimos de Deus. E essa noite Deus vai falar com vocês nessa casa. Essa noite vai falar com vocês, como falou com nós a semana inteira, nos ajudando, nos orientando,
E eu vou falar o motivo por qual eu trouxe essa palavra. Às 3 horas da manhã dessa madrugada, Deus me deu essa palavra e pediu para que eu me preparasse para ela, para que eu pudesse entender. Na sexta-feira nós fizemos um culto maravilhoso. Fomos convidados para ir a uma residência, aproximadamente lá de 20 a 30 pessoas. Começamos a fazer o culto. E assim, alô? Som. E nesse culto, nós tínhamos os crentes, que somos nós, e havia várias pessoas que eram de outras religiões, mas estavam nesse culto com a gente. Começamos a pregar a palavra, falar sobre a palavra, sobre o amor de Deus. O Espírito Santo foi tomando conta daquela casa. Em pouco tempo tínhamos pessoas chorando, pessoas louvando a Deus, pessoas brincando, falando coisas que nós nem entendíamos, de alegria, de emoção. E aquelas pessoas que não eram crentes estavam ali também adorando, chorando, se abraçando, se entregando naquele momento, através da oração, do que nós estávamos pregando naquela casa. No final, a nossa missionária Noeli fez um convite: se alguém quisesse se entregar a Jesus e tomasse a liberdade naquele momento. Porém, nós vimos ali quase que um batismo do Espírito Santo, pessoas dominadas pela emoção, pessoas chorando, se abraçando, não eram crentes. No momento que a missionária ele fez o convite, ninguém veio à frente e teve coragem de se entregar a Jesus. Não que isso fosse preciso para nós, mas isso era preciso para eles, porque nós percebemos que dentro daqueles corações tinha um sentimento de tristeza muito grande. Existia um buraco ali que não era preenchido. As coisas que tinham aí fora não estavam preenchidas. Naquele momento, eles ficaram ali do começo ao fim conosco, choraram, oraram, louvaram conosco, mas não tiveram coragem de se entregar a Jesus. Por isso que Deus me deu essa palavra da ceia do Senhor, da grande ceia, que nós somos convidados o tempo todo. Porém, nós estamos sempre desocupados, fazendo outras coisas, que é mais importante, né, do que as coisas para Deus. Aí vem a enfermidade, vem a dificuldade, vem os problemas dentro de casa. O inimigo se apodera de nós e coloca aquele jugo. A mulher dá o marido cai, os filhos caem no caminho errado, a enfermidade cai, a separação cai naquela família. Tudo isso porque nós deixamos de seguir o caminho do Senhor. A nossa proteção, o nosso escudo é oração. Oração é a nossa comunicação direta com o Pai, porque Ele olha o que nós temos por dentro, Ele conhece o nosso coração. O que nós vamos falar para Ele, Ele já sabe, mas Ele gosta de ouvir. Mas essas pessoas não tiveram coragem de se entregar a Jesus. É uma pena, porque naquele momento eles estavam sendo convidados de honra, e eles recusaram. Eles vão ter a segunda chance, que é na humilhação, quando eles estiverem na enfermidade, na mendigagem, na dificuldade, ainda eles vão ter mais uma chance. E a terceira, quando Deus pega eles à força e traz para casa e faz instrumento da sua obra. Eu queria deixar essa palavra para os irmãos, nosso agradecimento também ao nosso missionário Leandro, está nos visitando hoje, seja bem-vinda. O que dissemos ao nosso convidado? Seja bem-vindo em nome do Senhor. Queria convidar agora o nosso presbítero geral. Hoje nós vamos celebrar